Vamos nos Apareceu? conectar aqui. Agora sim. Tudo bom, meu amigo? Paz do Senhor. Meu amigo, Pai do Senhor Jesus, como é que você Tá está? A gente tudo já bem, conversou um graças a pouquinho Deus. antes aqui, rápido, É, mas foi rápido. Tá é, tudo bem. E tu, e você, como é que tá? Como tá as coisas aí? graças a Deus, Deus está nos ajudando aí, meu amigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que Deus tem falado no nosso coração através desse livro e encorajei ele a ler e eu tenho certeza que Deus falou muito ao coração dele também. Então, é o momento de a gente ter esses encontros que talvez assim, em outros momentos, talvez não é a correria do nosso dia a dia, não nos daria, né? Exatamente, Mas né? é, tendo isso, nós estamos tirando proveito do melhor possível, né? Que podemos. E primeiro aprendendo mais do Senhor, que esse é o objetivo, né, da nossa vida. E com isso também tendo momentos como esse, onde a gente pode estar interagindo com nossos irmãos e podemos compartilhar da palavra de Deus e da mesma forma que nós temos sido mesmo vitoriosos em algumas etapas da nossa vida nesses momentos, queremos também que outras pessoas também estejam junto com a gente. Estou recebendo aqui alguns feedbacks aqui a respeito da imagem minha, que eu estou meio que cortando, é que para mim não está cortando, mas não sei que para você aí, Diane, o, Aqui tá tá tudo enquadrado, ok. A minha voz tá tá normal ok aí pra aí? você? Tá tudo ok. Sim, sim. Então, eu queria que a gente começasse aqui falando sobre o tema que está escrito no capítulo 8 do livro, onde fala sobre despertando-nos para a segunda vinda. É interessante que Pipe ele também faz questão de nos alertar a respeito de é, algumas previsões, né? De que Jesus iria vir em uma determinada data, e É um tinha, grande desafio tinha, pra gente, né? Tentar deduzir quando sim, que Jesus vem. E a palavra na já diz verdade, que a Jesus gente não vai mesmo saber, né? não vai saber. Não Então tem é uma como saber. tentativa que nós já precisamos entender que Cristo ele nos falou que viria, né? E é isso, nessa esperança que devemos viver. Então, a partir disso, se ele já nos falou que viria, nós precisamos apenas nos manter com essa esperança e tendo sempre esse foco, né, de objetivo. Se você quiser falar alguma coisa, Hugo, pode à vontade. Tudo bem. Enquanto aqui eu estou É, abrindo o capítulo. ótimo. Eu quero agradecer essa oportunidade, meio que um desafio também, porque eu nunca participei de uma live assim, mas é bom, porque a gente tem que se desafiar, né? É como se a gente fosse um elástico que precisa, às vezes, ser esticado para alcançar determinados objetivos. E eu gostei bastante do livro, ele fala muito a respeito de como lidar, né, com as dificuldades que vêm nossas vidas, ao nosso redor, à nossa geração, à nossa época. E a gente tende a se questionar bastante a respeito dessas coisas, né? E como você falou aí a respeito do capítulo que a gente vai conversar um pouquinho, que é a respeito da segunda vida de Cristo, que os sinais que a gente vê, na verdade, né? É como se fosse assim, é, eu vou vir, vocês não vão saber exatamente o dia, mas vai ter alguns sinais que vão te alertar para que você sempre volte para o caminho que te leve até a mim, que foi o que Jesus mesmo disse para os seus discípulos, né? Eu não, eu irei, mas eu quero que vocês fiquem comigo para sempre, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, a gente precisa seguir o caminho correto, né? Entrar pela porta estreita, e este é o caminho que nos leva para perto de Cristo, para que possamos experimentar realmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque é o que Deus quer para a gente, né? Que é o plano divino para o homem, né? Que a gente fique perto dele, que a gente deixe esta vida e vá para uma vida eterna de felicidade, de amor, de paz, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro.
e Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. E o autor, ele E faz alguns questionamentos, né, a respeito do que nos desperta para a segunda vida. Você queria falar alguma coisa? sim, só que, como a gente está falando, né, coronavírus e Cristo, ele fala assim, coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo, né? Esse momento de estar pronto, isso fala de um preparo, né? Verdade. Esses alertas que Deus nos faz, a cada sinais que Ele nos mostra, devem nos apontar justamente para esse objetivo, né, da nossa vida cristã. Sim, pode seguir. Exatamente. É o alerta para sempre nos prepararmos e ficarmos prontos, né? Ele até cita o livro de Mateus, né, capítulo 25, 31 e 32, que é: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e eles separaram um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então ele virá e ele vai julgar aqueles que estarão aí, né? E então, por isso que a gente tem que estar pronto, né? Que a gente vai ser julgado segundo as nossas obras, e aqueles que aceitarem a Cristo já receberão como se fosse uma passagem, né, para a vida eterna por meio do sacrifício de Cristo, que nos remiu de todo o pecado, né? Então, quando a gente volta para esse caminho de aceitação e de reconhecimento de que Cristo é o Salvador das nossas almas, que morreu por nós, a gente consegue ficar mais preparado, mais próximo para um caminho de santidade que nos leve até a Deus, né? E como, e Exatamente. como, e como E a é gente falou, interessante, né? Ah, pode sim, falar. Eu ia falar dos indicadores, né? Que Jesus mesmo disse, né? Que haveriam indicadores para sua vinda. É como se fosse que o escritor ele menciona aqui, semelhante a dores de parto. E as dores de parto são contrações que a mulher vai sentindo até chegar o momento. E nem sempre vai ser a hora exata do parto, né? Mas são sinais que indicam que vai acontecer. exatamente. E para aqueles que não estiverem preparados, né, esse dia vai chegar subitamente como uma armadilha. Jesus ele alertou a gente para isso. E Lucas capítulo 21, versículo 34, diz assim: tenham cuidado para que não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Pegar, né, de surpresa. Assim como esse coronavírus, né? Ninguém estava preparado para esse momento. É, Jesus nos alertou, né, sobre a sua volta, sobre a sua vinda. Então, isso não pode acontecer. E aí vem justamente aquilo que você acabou de dizer sobre as dores de parto, que esses são realmente contrações, como se fosse para Deus gerando aquilo que vai acontecer, como Ele já havia predito, né? Exatamente. Como se fosse transformando tudo que está em nossa volta, todo mundo, né? Novos céus e nova terra. Então seria isso, para o nascimento de uma nova vida, o nascimento de um novo mundo, basicamente. Exatamente. E enquanto nós vemos, né, nesse tempo, pessoas assim sem esperança, né, algumas até chegando a dar cabo de sua vida, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente começa a ver que o que está faltando é justamente a gente focar nessa eternidade, né? Focar naquilo que o Senhor tem nos preparado, que é muito superior ao que essa aqui pode nos dar. E é aquilo que Jesus ele falou para Nicodemos, onde ele precisava nascer de novo. Esse nascer de novo é justamente ter essa expectativa para além desse mundo que é gerada pelo Espírito. E aí é interessante porque ele vai dizer justamente isso, porque quem vive essa nova vida em Cristo, ele não se perde, né, no percurso até chegar lá, até esse objetivo. E aí ele vai falar justamente em Filipenses capítulo 3, versículo 21, sobre assim, que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. E às vezes a gente está muito adaptados a este mundo, né?
Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. E aí, quando vem algo como isso, nos faz justamente começar a olhar mais para que a nossa maior esperança. E aí vem justamente o alerta sobre como nós devemos estar vigilantes, né? E aí ele vem um alerta sobre como devemos, como um tópico do livro que fala assim, vigiem. Nada mais importante agora como a gente está vigilante. E aí ele vai abordar, e aí eu queria que você faça venha um pouquinho sobre como ele faz esse alerta para a gente. Jesus, ele quer que a gente veja, observe esses sinais justamente para ficarmos atentos. Porque às vezes um momento mais calmo e tranquilo e sereno, ele não te dá despertamento. Você relaxa, você fica tranquilo. Mas quando você vê uma tempestade, quando você vê uma nuvem escura, meio que por instinto você já cria um sinal de alerta para já ficar atento aos acontecimentos e o que vai acontecer, né? Já como uma questão de meio que até de sobrevivência, né? E aí ele destaca o versículo de Mateus, que é muito interessante, que Jesus fala: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, para quem está preparado, vai ser um momento de alívio e de paz, mas quem não estiver preparado vai ser como se fosse uma surpresa, né? Porque a gente não tem uma data precisa e a gente precisa estar sempre vigilantes. Vigiar é se preparar, né? Quando você vigia, você protege a sua casa, você protege a sua vida, das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo. Então você tá alerta, tá atento, né? De olhos bem abertos, enxergando a luz de Cristo, basicamente. O que a palavra dele nos diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que é justamente essa luz que vai nos guiar, que vai nos fazer ficarmos atentos para que possamos caminhar no caminho de santidade que vai, consequentemente, nos deixar mais perto de Cristo e vai nos garantir a esperança, né, do porvir. Verdade. E aí ele faz o alerta, né, de quantas pessoas não estão vigiando. E aí a gente começa a olhar para a gente também, né, para ver como é que estavam os nossos objetivos para esse ano, né? Será que a gente tinha essa perspectiva também de estar melhor preparados para a volta de Cristo, né? E aí ele fala que as atividades frenéticas que esse mundo nos coloca, nos impõe, isso não nos deixa aptos para estar preparados para o dia. Pelo contrário, pode nos fazer ainda mais afastar desse propósito. E aí ele fala sobre, como Jesus ele mesmo disse, sobre como podemos estar profundamente dormindo, né, em relação à vinda de Jesus Cristo. E o perigo é muito grande. Então, o coronavírus vem mesmo para nos alertar, um alerta misericordioso para estarmos prontos para esse momento. Então, o caminho para estar prontos é vir a Jesus, né? Hoje nós precisamos ter esse chamado, né? Para que a gente possa nos voltar para Cristo, para mais junto dele, receber esse perdão dos nossos pecados e andar nessa luz, como o Hugo acabou de dizer, né? Que a luz que vem por intermédio da palavra dele, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, andar nesse caminho. Então, assim, com certeza, nós estaremos vivendo da forma como o Senhor quer que nós estejamos quando Ele voltar. E aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 10, esse é o texto realmente que ele meio que baseou todo o seu livro, para que a gente não estivesse em trevas, como diz o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Para que não nos apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz. Assim, pois, vigiemos e sejamos sóbrios. Né? Essa questão de estar sóbrio é que estar consciente do momento. E a gente vê durante como muitas pessoas têm reagido a esse momento, às vezes se entregando ao entretenimento, a não focando, não vou assistir nem o jornal, né? Porque não quer ver do que está se passando. E não é bem assim. Nós precisamos estar muito alertas enquanto a isso. E ser sóbrio é enxergar como Deus está vendo esse momento e ter a resposta correta diante desse momento, que é porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos. Isso aqui é uma forma que o autor, né, Paulo, escreveu. Vigiar ou dormir significa, quer na morte ou na vida, vivamos em união com Ele. Sabemos que Jesus já venceu a morte, né? Quando passarmos dessa vida aqui, nós sabemos que nós temos em Cristo a vida eterna. Então, quer dormindo, quer passemos dessa vida, ou nós estejamos sempre alertas para esse momento. Então, estar em união com Ele, estar realmente próximo a Ele. Eu acho que dessa forma, com certeza, Deus vai nos encontrar, e nós vamos encontrar com Deus, né? E da forma como Ele quer. Se você quiser mais falar um pouquinho desse tema, que a gente já vai avançar para o próximo. Ótimo. Esse caminho que é para Cristo é exatamente para que a gente para que a gente deixe de ignorar a santidade de Deus, né? O quão sublime, o quão santo e maravilhoso é Ele. Quando a gente deixa de reconhecer e passa a fazer coisas que desagradam a Deus, a gente meio que o ignora e o despreza de certa forma. Isso é muito ruim. Deus não gosta disso. É uma coisa que não é bom. E por Deus ser justo, essas coisas acabam sendo consequências da justiça dele. Mas como ele também é misericordioso, ele nos dá o caminho e a direção para que a gente possa voltar a Cristo, né, para que possamos receber o perdão pelos nossos pecados e que a gente possa andar em luz, né? Que a gente não vai estar em trevas, mas exatamente em luz, como você leu aí naquela passagem de Tessalonicenses. Exatamente. E agora, no próximo ponto, agora onde vamos avançar agora aqui no livro, no capítulo, nono capítulo, ele vai nos falar a respeito de nos realinhar, né, ao valor infinito de Cristo. Porque se nessa vida nós temos tantas buscas, né, tantas metas, e focamos tanto nesse objetivo, o que dizer da nossa vida em Cristo, né? E aquilo que ele proporciona, que é a eternidade. Então, o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e alinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. E aqui, um dos objetivos do livro, realmente, dele, é chamar não só o mundo, mas também a igreja ao arrependimento. E esse arrependimento que é tão importante nas nossas vidas, porque ele vai nos transformar, tanto a nossa mente como o nosso coração. E aí a gente não vai mais continuar pensando como um cidadão meramente daqui, mas também pensando que nós pertencemos ao reino de Deus, ao reino eterno de Deus. E com isso, nossos objetivos não serão apenas fúteis e passageiros, né? Mas terá valor eterno. Então eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. É aquilo que está escrito no capítulo 12 de Romanos, né? No versículo 1 e 2. Que a gente deve apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. E esse, na verdade, é de fato o nosso culto racional, né? E não nos conformando com este mundo, mas sempre transformando, mudando, nos aperfeiçoando, vivendo em santidade, para que possamos experimentar qual boa e perfeita a boa e perfeita vontade de Deus. Então, a gente se entrega a Cristo, a gente muda o nosso pensamento, a gente deixa de pensar no que é terreno, passa a pensar no que é eterno, para que a gente experimente a vontade de Deus, para que a gente possa experimentar aquilo que é eterno. E ele fala também que o coronavírus não é um único e exclusivo alerta para que possamos nos arrepender e nos aproximarmos de Deus, mas tantos outros desastres naturais também são, seja inundações, fomes, terremotos, tsunamis, são convocações dolorosas e misericordiosas de Deus para nos arrependermos. E ele cita aqui o versículo que está no capítulo de Lucas, versículo 1 ao 5, exatamente sobre essa questão do desastre, né? E naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas e falavam de Jesus a respeito de galileus, cujo sangue de Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido dessas coisas? Digo que não eram, porém não se arrependeram, e todos vocês também perecerão.
Então você vê que às vezes a gente fica tão focado em descobrir as causas de alguém ter sofrido de padecido alguma dor, que a gente esquece de tomar isso como alerta para nós mesmos, para que nós possamos ficar vigilantes, como a gente já falou antes, e para que a gente possa se arrepender e voltar sempre para Cristo, né? Para uma vida de Verdade, santidade e temor. verdade. E aí eles estavam tão focados, né, no que aquilo tinha acontecido, e é interessante porque Jesus ele coloca dois pontos, porque tanto um que foi realmente Herodes, né, com a sua maldade ali, ele pega, mistura o sangue daqueles galileus com o sacrifício que ele ia dar para os deuses dele, que ele adorava, né, não um Deus verdadeiro, e também pega um desastre também que aconteceu que aparentemente não foi causado, né? Que foi aquele desabamento daquela torre, né? Sobre aquelas pessoas. E aí, tanto um como o outro, Jesus, ele não focou, não vamos ficar focados no que aconteceu com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas já passaram dessa vida. Agora, enquanto nós estivermos nessa vida, que precisamos olhar para cada um, para dentro de nós mesmos, e aí buscar justamente o arrependimento, porque todos nós precisamos de nos arrependermos, né? E quando eu olho da forma como ele coloca aqui, dessa transformação tanto da mente como do coração, eu fico imaginando que a gente precisa se arrepender tanto que a gente precisa se arrepender até do próprio arrependimento que a gente tem. Porque às vezes o nosso arrependimento é tão superficial e não alcança realmente o que Deus quer de nós, né? Porque uma transformação de mente e do coração vai fazer que nós amemos mais o Senhor Jesus, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa mente, toda a nossa alma. Então, então, o nosso entendimento estará totalmente atrelado ao que Deus fala para nós, né? E assim, nesse amor, nós vamos prosseguir a ponto de amar até mais a Deus, né, do que até nosso pai, né? Até nossa mãe, né? Até as pessoas que nós convivemos. Por quê? Porque sabemos que quanto mais próximos de Deus, nós saberemos amar essas pessoas também. Então, nós não podemos inverter essa lógica, né? A Deus primeiro, a mente, e ao próximo como a nós mesmos. E aí Jesus, ele vem justamente realinhar a nossa vida nessa perspectiva, né? Daquilo que realmente Deus quer de cada um de nós. Então, por que ele até coloca assim, por que Jesus então nos ameaçaria com a morte? Interessante esse tema, né? Então, ele vai É. dizer assim, a razão pela qual Jesus disse que todos nós iremos também perecer, se não nos arrependermos, é que todos trocamos o tesouro que Deus por coisas menores que amamos mais. E aqui a gente vai colocar justamente, meio que colocar na balança, né? Aquilo, quanto tempo eu me desprendo para conseguir os meus objetivos temporais desse mundo e aquilo que Deus me dá, né? Como é que está as nossas vidas? E aqui ele vai falar que todos devemos tratamos Jesus como menos desejável do que o dinheiro, o entretenimento e amigos e família, né? Colocamos sempre Jesus em um plano inferior, né? E uma coisa que a gente pode, para analisar bem a respeito disso, é ver o quanto de tempo nós temos dado para Deus, né? Se a gente colocar assim, de tanto de entretenimento que nós temos gastado o nosso tempo, né? Buscando apenas o recurso financeiro, até com amigos, né? Colocando acima a família. Então, precisamos realmente observar que a nossa ordem de prioridade precisa realmente alinhar novamente. Você fala uma coisa sobre isso, Hugo? Então, justamente nessa questão aí que você falou da preocupação das pessoas, é porque, na verdade, o espanto estava redirecionado exatamente para os outros e não para si mesmo. E, na verdade, eles deveriam se preocupar e se arrepender para não passar por algo similar, né? Porque o sinal significa que é um sinal que vai vir algo bem pior, né? Quando você vê um sinal. Se você vê um sinal de uma chuva fraca ou de um tremor, você já espera que vai vir uma coisa muito mais intensa, uma coisa muito mais catastrófica. E justamente esse sinal menor já é para te alertar para que você se arrependa e
e encontre a salvação e o alívio que precisa, né? Então, é como se nós estivéssemos destinados à destruição, mas aí Jesus nos faz uma convocação graciosa para nos arrependermos enquanto há tempo, né? Que é justamente isso que você falou do tempo, porque precisamos gerenciar, não, na verdade, nosso tempo, na verdade, nós precisamos gerenciar nossas atividades e acrescentar em nossas atividades momentos em que buscamos a Deus, né? Uma coisa que eu acho interessante que um pastor chamado Rick, ele fala que uma coisa interessante de se fazer a primeira coisa que você faz durante o dia e a última coisa que você faz pode influenciar exatamente em todo o seu dia. Então, se a primeira coisa que você faz é um pequeno devocional a Deus, buscando a sua palavra, lendo algum versículo até Deus falar contigo, e a última coisa é exatamente isso, então você vai ter uma melhora significativa até no seu estilo de vida. Você vai ter mais paz, você vai encontrar as respostas para algumas dúvidas que você vai tendo durante o dia. Até o seu sono pode melhorar com isso, né? Deus sendo a primeira coisa e a última coisa que passa por você, no seu pensamento, né? Que seja meu primeiro pensamento e meu último pensamento, buscar a Deus e me fazer coisas que me tragam mais para perto dele, que é ler a sua palavra, que é jejuar, orar e falar com Deus. E o interessante é você ler até Deus falar contigo. Que muitas vezes a gente fica ali querendo ler e não entende nada. Ao invés de pegar um pequeno trecho, pedir o autor da Bíblia para te dar a interpretação e entendimento, né? E assim que Deus falar contigo, você perceber aquela pequena mudança que aconteceu contigo. Porque a palavra ela vai te transformando, né? Como a gente falou lá no Romanos 12. Transformando a mente até alcançarmos a boa e perfeita vontade de Deus. E essa visão e esse senso de urgência faz a gente tomar uma ação, na verdade. E aí a gente começa a repensar os nossos hábitos e a acrescentar, colocar Deus em primeiro lugar, né? Buscar as primeiras coisas do céu e as demais vos serão acrescentadas. Esse é o nosso foco, né? Que deve ser. Com certeza. E aí a diferença, né, de meditar para uma mera leitura, né? A Exato. meditação é justamente você não deixar que as palavras fiquem ali no papel, mas que elas entrem dentro de você e ela possa gerar vida, né, transformada realmente, conforme aquilo que está escrito. Então, esse arrependimento está atrelado a tudo que a gente está falando, né, a essa vida com Deus. Não é apenas um momento, o que mais importa é realmente aonde nós estivermos e fazendo o que devemos fazer, sempre tendo a presença de Deus ali com a gente, né? Sempre tendo a consciência da presença de Deus em todo momento, né? Porque a oração não é apenas um momento onde você tira ali, mas é um momento que em toda a sua vida, onde você está alinhado com Deus, você realmente está em sintonia com os céus. Então aquilo ali também é uma oração. Então quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então, ter qualquer coisa mais, né, natural e física, né, do que comer e beber, isso não tem nada de espiritual, parece, né? E aí, mas mesmo assim, Paulo fala assim, fazei tudo para a glória de Deus. Então, fazer com Deus, né, e não fazer apenas para Deus. Então, se nós estivermos vivendo dessa forma, com certeza, Deus irá fazer coisas extraordinárias, porque Ele faz muito mais do que pedimos e projetamos, né, para a nossa vida. Então, esse despertar das nossas preferências, né, que Pipe coloca, até preferências suicidas, é justamente não um suicídio físico, né, de tirar a sua própria vida, mas um suicídio que nós fazemos é de não ter em mente a eternidade. E aí ele vai colocar até um trecho que C.S. Lewis escreveu, onde diz que somos criaturas medíocres brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que prefere fazer castelo de lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. É forte essa parte. É forte. Porque é justamente isso, a gente se contentar simplesmente com isso aqui, né? E aí a gente fala, mas não está escrito, né? Paulo mesmo não falou que nós devemos estar contentes, né? Com essa situação, mas esse contentar não no tempo que nós estamos vivendo, mas contentar em Cristo, né?
porque se ele está permitindo a gente viver aquele momento, como viver da melhor forma? Mas aqui, Lewis coloca justamente a respeito de trocar as coisas eternas pelas temporais. E aí vem aquilo que Paulo fala, que se nós buscarmos a Cristo apenas objetivando as coisas dessa vida, nós somos mais miseráveis dos homens. Então, são indicações assim que esse livro vai nos colocar para justamente a gente viver esse tempo nos colocando realmente todas essas perspectivas, as perspectivas que a Bíblia nos apresenta, né? Não é fácil. Todos nós, quando lemos isso aqui vem uma forma de nos impactar para justamente esse chamado, né? Para esse despertamento, realmente. Então, esse livro, na verdade, o cristianismo, né? Se nós observarmos, ele vai sempre nos impulsionar, nunca para deixar a gente na zona de conforto, mas sempre para buscar uma melhora cada dia mais. Então aí vem um ponto quando ele fala instigados a confiar em Cristo, né? E aí esse é o momento onde nós devemos estar ainda mais buscando essa confiança em Deus, até porque nós precisamos mais do que nunca, né? Não é, Hugo? A gente precisa confiar em Deus. E o engraçado é porque a gente começa a ficar meio que na zona de conforto em relação às coisas deste mundo, aos prazeres deste mundo, e a gente começa a depositar a nossa confiança nessas coisas, né? E o escritor ele fala, né? Nada neste mundo oferece a segurança e satisfação que encontramos na grandeza e dignidade infinitas de Jesus. Eu entendo como se a gente tivesse um espaço dentro de nós que só é preenchido por Jesus. Por mais que você busque as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, vai chegar um momento que você vai perceber que está faltando alguma coisa e não vai conseguir preencher de jeito nenhum, porque esse lugar só é preenchido por Cristo. E é como o salmista fala, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós faremos menção do Senhor. Então, quando ele fala assim de fazermos menção, é justamente esse reconhecimento da santidade, do quão único Deus é, do quão único Jesus Cristo é, da sua grandeza, da sua dignidade infinita. E você percebe que o coronavírus ele tirou muita liberdade da gente. A gente não tem mais a mesma liberdade para sair, para ver os amigos. A gente tá aqui fazendo essa live, eu estou aqui, você está em casa, a gente não está tendo um contato físico para poder olhar no olho, para poder confraternizar. Então, é para a gente perceber que a nossa segurança é em Deus, é em Jesus Cristo. É Ele que nos dá a segurança, né? E essa é a razão pela qual Deus expõe nos mostra e nos alerta com essas situações, com essas perdas. É para nos instigar, para criar em nós a consciência de que a segurança e a confiança nossa deve estar em Cristo, e que podemos confiar nele, porque ainda que a gente morra, a gente tem coisa muito além do que essa vida, que é a vida eterna, que é morar com Deus, que é viver em um céu, em uma vida indescritível, né? Você não consegue nem medir, nem pensar o que é o eterno, o que é viver eterno, sem dor, sem choro, sem tristeza. E aí é como se a grandeza suprema e totalmente gratificante de Cristo, ela brilhasse mais intensamente quando Cristo sustenta a alegria no sofrimento. Então é como se a gente pensasse assim, os momentos de tristeza, de sofrimento, fazem resplandecer a luz de Cristo em nossas vidas, porque Ele nos ampara, Ele nos dá o bom ânimo para que possamos passar por esses momentos. E mesmo que a gente morra, é como Paulo diz, né? A morte para mim é lucro. Se eu morrer por Cristo, para mim vai ser lucro, para mim vai ser muito bom, porque eu vou estar para perto de Deus e eu vou estar cumprindo a obra dele, né? Se você vê o que é bom, que é a eternidade, que é viver com Cristo, você quer para você, você precisa querer também para o seu próximo. Então, se você faz isso, e isso causa um certo risco em sua vida, você não se importa justamente pelo amor ao próximo, e porque você sabe que isso é para cumprir uma obra maior, um plano maior, que é o plano de Deus. E é interessante isso, porque Paulo vivenciou isso muito forte, né, na sua vida, né? Toda a sua trajetória, ele vivenciou justamente essa questão, né? Na perda, né, ele via o maior ganho.
E aí, em Filipenses capítulo 3 versículo 8 ele fala assim, na verdade, considero tudo como perda. E quando ele falava tudo, ele era um cidadão que era que tinha cidadania, nasceu como judeu, né, da tribo de Benjamim, mas também tinha cidadania romana, falava mais de tanto hebraico como, né, como grego. Então, e tinha todo o conhecimento, foi criado naquela religião, uma das mais severas, né, que ele tinha, que ele era um dos discípulos mais benquistos, né, daquele tempo, né, criado ali aos pés de Gamaliel, que é um grande mestre daquela época. E aí ele vai olhar para tudo isso e dizer assim, considero tudo como perda. Por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Isso aqui é um exemplo de realinhamento que John Piper realmente pede para que a igreja esteja se voltando, né, Hugo? Voltando para o que é eterno, voltando para o que Deus planeja para a gente, não para essas coisas. É porque é que o pecado ele acaba cegando a gente, né? A gente começa a enxergar somente as coisas deste mundo, somente aquilo que está palpável, aquilo que a gente consegue ver com estes olhos, os olhos da carne, não os olhos da fé. Justamente pelo pecado que ele nos cega, né? Cega o nosso entendimento. E quando Jesus ele abre os nossos olhos, retira as escamas, né? Que as escamas caem dos olhos, e aí a gente começa a perceber exatamente o verdadeiro valor que há em Cristo, que há na eternidade, e não nas coisas deste mundo. E esse exemplo de Paulo é muito forte, porque se você olhar exatamente com a visão humana limitada e terrena, você enxerga como perda, mas para ele não, para ele era ganho, era muito lucro. É como se fosse pensar no longo prazo, né? No que é eterno, de me dar muito mais lucro do que no que é limitado agora. E esse coronavírus, Hugo, eles nos... Oi, diga, perdão. sim, sim, sim. Pode fechar. Vou já. Porque realmente, a verdade é que a conversa tá toda que a gente poderia seguir aqui, mas a Também. live já vai fechar, velho. Já vai fechar, né? Mas pode seguir, pode Então, só seguir. para fechar, o coronavírus ele vai nos chamar para considerar Deus como realidade mais presente em nossas vidas, para enxergarmos Ele, percebemos o quão dependentes somos dele e que Deus ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. E aqui a gente não tem poder sobre a vida e sobre a morte. E é justamente isso que a gente precisa entender e confiar em Deus. E todos nós estamos meio que vivendo essa experiência da perda, né, Hugo? Porque desde a perda da conveniência, né, a perda que é a perda menor, né, como você falou, e como também a chegar à perda maior, que é a vida, né? Mas se conhecemos o segredo da alegria que Paulo tinha, poderemos com certeza experimentar a perda como ganho, né? E ter essa perspectiva como Paulo tinha. E é isso que Deus está dizendo para cada um de nós, né? Está dizendo para todo mundo, na verdade, porque realmente essa pandemia ela é global e que nós possamos nos arrepender, né? E nos realinhar novamente à vida que Cristo nos dá, que é infinita. Então, com esse chamado que John Piper ele termina esse capítulo e é o que a gente também deseja com essa live,